Olá, sou o Cláudio Bez. Nesse segundo encontro eu vou continuar falando sobre um assunto que está muito presente na vida de todos nós, os processos criativos, no nosso caso, na música. Vale tanto para iniciantes como para os já iniciados na arte dos sons. Eu vou falar sobre estratégias, perspectivas e correlações sonoras que poderão potencializar o seu ato criativo. Esse papo vale também para o ouvinte, que não tenho dúvidas, também cria sua própria narrativa durante a audição de uma obra. Eu tenho certeza que vamos estabelecer uma visão mais ampliada sobre a recepção da obra artística e que vai influenciar tanto o compositor quanto o ouvinte que todos temos dentro de nós. Vamos nessa? A fonte sonora é a fonte que produz o som. É qualquer corpo vibrante que tenha a capacidade de modificar a pressão do ar à sua volta, provocando ondas frequenciais através desse meio, o ar. É isso mesmo, o ar. Essa pressão exercida no ar vai gerar uma amplitude ou uma intensidade sonora que será percebida pelo nosso corpo, mas principalmente pelo nosso ouvido. Por exemplo, a fonte sonora de um instrumento musical, como o violão, será o próprio instrumento, claro, mas representando as cordas que vibram no seu corpo ou na sua caixa de ressonância. Essa é a mesma relação das cordas marteladas no piano, na própria corda pinçada no violão, ou de uma pele percutida como em um instrumento de percussão, no ar comprimido de um instrumento de sopro e por aí vai. Mas observem, ao ouvirmos o som de um violão, a partir da gravação do seu som em um gravador portátil, seja um CD, ou mesmo uma gravação feita em um celular, um negócio tão comum hoje em dia, né? A fonte sonora vai passar a ser quem reproduz esse som, ou seja, o alto-falante. Seja do aparelho de som, do seu celular ou de um fone de ouvido. Enfim, a partir do ponto de vista do receptor do som, o material vibrante mais próximo do corpo é que determina a percepção da fonte do som. Assim, qualquer objeto vibrante é percebido como fonte sonora. Algumas experiências relacionadas à imersão sonora são super interessantes. E eu sugiro fortemente que vocês busquem na internet alguns exemplos que podem ser experienciados. E, importante, a partir da utilização de um fone de ouvido. São experiências super divertidas e que desafiam a nossa percepção, tanto espacial quanto imaginativa. Estão relacionadas tanto à criação de um ambiente sonoro externo, quanto à sensação de proximidade ou afastamento de algum objeto ou movimento em que o ouvinte é quem cria a sua experiência sonora a partir das correlações perceptivas relacionadas à sua própria história de vida. O som ativa nossas capacidades imagéticas tão fortemente quanto as próprias imagens visuais. Tenho certeza disso. A prova são os videogames imersivos. Quem já teve essa experiência fica cativado por ela, e é uma experiência única, né? Assim como um instrumento musical, outros objetos também produzem som a partir da vibração dos seus corpos no ar. Nós estamos cercados desses objetos, como eletrodomésticos, automóveis, aviões, sons de equipes de construção, obras, nas marteladas dos vizinhos, né, na serra elétrica, enfim, todos os sons do mundo. Eu chamo a atenção para um detalhe interessante. É comum relacionarmos aos sons determinados comportamentos e intenções. Por exemplo, o som da serra elétrica que eu acabei de mencionar, né? Comumente, o seu som está relacionado à ação do desmatamento, da destruição da natureza, das florestas urbanas e nativas. Esse é um valor que atribuímos não ao som da serra em si, mas ao que ele representa para nós, em um senso comum, né? Isso nada tem a ver com o som agudo do motor da serra, do seu som não contínuo, das variações de altura mais aguda ou mais grave, e que acontecem conforme a sua utilização na fragmentação de uma árvore, por exemplo. Infelizmente, né? Outro exemplo é de o som de uma freada muito forte de um carro seguido de um silêncio. Alguns de vocês devem ter sentido arrepios só em imaginar o desfecho dessa imagem e que esse som cria em nossas mentes, né? Novamente, nada tem a ver com o som em si.
relacionado à fricção da borracha no asfalto, né? Mas das construções imagéticas que nós construímos. Esse assunto é fascinante e o campo dos estudos sobre a cognição musical vem tratando de vários aspectos relacionados a isso. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar essa relação com o material composicional. A partir da sua atribuição de valor e sua representação no inconsciente das pessoas, eu posso criar ou sugerir, a partir de alguns sons, uma determinada imagem ao ouvinte durante a experiência de uma escuta musical. Eu vou falar um pouco mais sobre essa atribuição de sentido a determinados sons um pouco mais à frente. A quantidade de vibrações de um objeto por segundo vai determinar a sua altura e a intensidade e força dessa vibração vai determinar a sua amplitude sonora. Há uma medida para isso, hertz e decibéis. Os hertz contabilizam o número de ciclos de uma onda sonora. Por exemplo, se um objeto vibra 1000 vezes por segundo, ele possui uma frequência de 1000 Hz, ou 1000 ciclos por segundo. Já o decibel mede a intensidade e força do som. Como comparativo, uma conversa entre duas pessoas mede por volta dos 60 decibéis. Já um avião, durante sua decolagem, mede por volta dos 120 e 140 decibéis. E esses valores não são proporcionais, tá? Uma exposição demasiada a decibéis muito altos podem danificar o sistema auditivo de uma pessoa. E a poluição sonora urbana, que é um termo utilizado para isso, é um problema que enfrentamos hoje em dia. Portanto, muito cuidado sempre. Quanto maior for o número de vibrações por segundo, mais agudo será o som. Quanto menor o número de frequências por segundo, mais grave será esse som. Para a audição humana, conseguimos perceber sons a partir dos 20 Hz até os 20.000 Hz. Ou seja, conseguimos perceber objetos que vibrem 20 vezes por segundo até os objetos que vibrem 20.000 vezes por segundo. Claro que isso vai depender muito da saúde auditiva de cada um. Ouçam os exemplos de algumas frequências que eu separei. Além da quantidade de vibrações, um fator que interfere na qualidade do som de cada objeto vibrante é o tipo de material que ele é feito, ou de junções de materiais diferentes. Isso influi na qualidade do seu som e vai determinar o seu timbre. Por exemplo, instrumentos de madeira, ferro, aço ou com tamanho e formatos diferentes interferem diretamente nessa relação. Essas são relações de medidas do som relacionadas às suas frequências e à sua intensidade. A intenção aqui é proporcionar mais uma ferramenta de criação que vocês poderão correlacionar às estruturas da construção de uma imagem, como já falamos antes. Atribuir as relações de frequência e da sua potência ou força pode ser mais um elemento de ligação entre as observações feitas a partir de uma imagem e a sua relação na construção sonora. Eu vou falar um pouco sobre atribuições e comportamento do som. O tempo todo nós atribuímos um comportamento ao som. Nós relacionamos principalmente as ações corporais e tem muito a ver com a estrutura do próprio som. Por exemplo, se um som é leve ou pesado, tem relação com a potência do som ou sua intensidade. Se é mais movido, como por exemplo os movimentos de uma escala musical tocada muito rapidamente por um instrumentista, ou se é lento, como o movimento vagaroso do andar. Também relacionamos a algumas sensações táteis, como um som áspero ou liso, ou a materiais como um som metálico ou um som rarificado como o ar, até a sentimentos humanos como tristeza e alegria. Esses são só alguns exemplos e poderíamos criar uma longa lista de comportamentos e atribuições do som
que estão relacionados a elementos extramusicais. Portanto, relacionar o som a algo não musical é algo que fazemos constantemente. Nada mais natural do que utilizarmos esse dado como uma ferramenta composicional, procurando atribuir determinado comportamento a um som ou a um instrumento que pretendemos utilizar. Eu gostaria de exemplificar essa possibilidade criativa musical a partir de uma composição de minha autoria, intitulada Fragmentos Aniquilados. A composição Fragmentos Aniquilados é uma obra para 8 clarones e serra elétrica. Isso mesmo, serra elétrica. Parece um título estranho, né? Mas se nos lembrarmos do que discutimos agora há pouco, vamos encontrar uma coerência e lógica para esse título, vocês vão ver. Primeiro quero explicar que o clarone é um instrumento de sopro, primo mais grave do clarinete. É um instrumento de sopro da família das madeiras. Serão 8 clarones e na gravação que apresentarei, todos foram gravados pelo meu amigo da Orquestra Sinfônica Brasileira, o claronista Tiago Tavares. A ideia principal dessa composição foi correlacionar os sons do clarone ao comportamento estrutural de uma serra elétrica. Não somente ao seu som natural, ou seja, ao som natural do clarone, mas aos seus sons alterados, o som das suas chaves a partir de técnicas estendidas do instrumento, e também na própria construção composicional, né, que foi baseada totalmente nos sons de uma gravação em um evento em que vivenciei durante literalmente a aniquilação de uma grande e linda árvore frutífera, uma mangueira, em um espaço urbano. Fragmentos aniquilados são uma alusão aos efeitos de uma serra elétrica na sua ação, ou seja, no destrinchamento dessa árvore. Isso não deixa de ser também uma tomada de posição sobre toda essa loucura que vivemos em relação às derrubadas de florestas e queimadas na região amazônica. Fica esse alerta. Durante esse evento sonoro, eu pude identificar 3 parâmetros. A altura definida, ou seja, uma nota Si, que era relativa a 250 Hz, a rotação do motor, o efeito glissando, quando o motor da máquina encontra alguma resistência ao serrar algum tronco de madeira, e também algumas granulações sonoras de alguns dejetos que eram lançados violentamente pelo triturador em seu compartimento de carga. O triturador é um equipamento que tritura qualquer objeto e o transforma em pó e alguns pedaços pequenos. Ouçam um extrato dos sons que gravei naquele momento. A partir dessa análise, optei por algumas estratégias composicionais. Um contraste entre as espacializações, ou seja, o ambiente externo versus o ambiente do estúdio. As técnicas de microfonação, ou seja, o microfone bem afastado versus o microfone bem próximo ao instrumento, em uma técnica chamada close miking. Tentei também aproximar o som mais rugoso da serra elétrica ao do clarone, a partir de experimentações com o próprio instrumentista. Enfim, procurei estabelecer uma conversa entre o clarone e a serra elétrica, dentro de um contexto instrumental, musical. É uma obra musical contemporânea em que utilizo sons de uma gravação de um objeto relacionando-se com os sons de um instrumento tradicional de sopro. Esse foi um exemplo de como atribuir um comportamento ao som, por mais distinto que esses dois sons pareçam. É um exemplo de como tratar os sons a partir das nossas observações extramusicais, sejam a partir de imagens ou até do próprio som, proveniente de fontes sonoras diversas. A análise e o relato mais pormenorizado dos processos criativos dessa obra estão em um artigo científico que eu produzi, apresentado em um congresso no campo da música, e está disponível para leitura no link que está descrito aqui. Espero que todos gostem e boa audição!
é a segunda e última parte do nosso encontro, em que procurei relacionar da forma mais concisa possível as estruturas observadas em uma imagem à composição musical. Muito pode ser dito ainda sobre esse assunto, e de forma alguma eu pretendo esgotá-los aqui. Também não me refiro a um instrumento específico, ou tipo, ou estilo musical, mas às formações mais básicas da construção do som que estão presentes em qualquer objeto vibrante, seja um instrumento musical, seja um objeto artificial ou um elemento da natureza. E de novo, a composição só se aprende na própria composição. Não tenham medo de errar e acreditem na própria sensibilidade. Meu nome é Cláudio Bez e espero que tenham gostado desses encontros. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. E se de alguma maneira pude ajudar a ampliar a visão ou os ouvidos sobre esse assunto, deixem os seus comentários no vídeo, ok? Pensem mais, leiam mais, ouçam mais e muita saúde sempre! Até a próxima! This is the surviving